Quando a gente pensa em Páscoa, a gente pensa em quê, gente? Em Jesus na cruz. Sim. No perdão, porque todo o significado da Páscoa está ligado a isso. Ao perdão para a gente se reconectar com Deus, Exatamente. né? E no nosso dia a dia também a gente precisa exercitar o perdão. Será que a gente está perdoando, né? A gente está perdoando, a gente está sabendo pedir o perdão também. Quem vai ajudar a gente a entender um pouquinho sobre toda essa dinâmica, que eu sei que é muito difícil, é a Patrícia Rossi, ela que é psicóloga. Que bom ter você aqui, Patrícia. Olá, Tudo bom, dia, Patrícia? Bem-vinda, bom dia. Tudo Olha bom, que linda, Mari? maravilhosa. Sou fã. Ai, Eu que linda. agradeço estar aqui. Bom dia, pessoal de casa. Como é que é o perdão? Como pedir perdão? A gente tem que pedir? Então, perdão Importante é isso. importante a gente saber pedir perdão. O perdão, ele envolve comportamentos de você chegar no outro e demonstrar o seu arrependimento genuíno, verdadeiro e mostrar que você está arrependido e que você deseja mudar o seu comportamento de uma forma que essa pessoa se sinta confortável na relação com você novamente, né? Seja uma relação amorosa ou seja uma relação entre mãe e filha, entre amigos. Então, isso é a dinâmica de quem vai pedir o perdão. Então, a pessoa já vem com esse pedido de perdão consciente de que precisa mudar em alguma coisa. Agora, Precisa ser genuíno, viu? E Porque tem às que ser vezes tem verdadeiro. aquele papinho de eu vou boca pra melhorar fora. e mandar flores, isso que aquilo, e depois fica mantendo aquele ciclo de repetir o problema. tá, agora qual que é o outro lado? O que que é perdoar? Na sua visão como psicóloga? Porque a gente pensa no perdão, naquele esquecimento, naquele de lembrar, não sentir mais nada. O que que é perdoar para a psicologia? Pra gente, ô Lucas, pensando nas pesquisas e na ciência, o perdão, ele é um processo, então ele não é algo momentâneo e imediato, ele é um processo que envolve comportamento de você perdoar o outro e resgatar uma relação harmoniosa com essa pessoa, e envolve a presença de sentimentos também, daquele sentimento inicial de rancor, de mágoa, ser substituído pelo sentimento de amizade, de respeito. Não basta dizer que a gente perdoou alguém. A gente, de fato, precisa sentir que aquele ocorrido não é mais capaz de nos influenciar. Aquilo que foi feito pelaquela pessoa, ao longo de um tempo, deixou de ser uma situação terrível, de grande sofrimento para a gente. Isso que é perdoar, quando o outro erra e aquele erro, com o passar do tempo, com o processo, deixa de ser doloroso para nós. Agora, Patrícia, eu acho que é um exercício, então, né? Porque eu não sei você, amigo. Vamos supor, eu e o Lucas aqui, a gente é muito amigo. Se eu tenho alguma coisa assim que eu tô meio aquela mágoa, alguma coisa com ele ou ele comigo, enquanto eu não resolver, enquanto eu não falar, Lucas, o que está acontecendo? Parece que perturba a saúde mental da gente. Mas é lindo isso, porque muita gente... Sabe, eu não consigo ficar Isso é bem. muito legal da Mari, né? Porque você quer resolver. Sim. Só que tem muita gente que vive anos com situações não Deus me livre, eu resolvidas não e consigo carregando viver esse assim. peso. Isso não acontece também? Acontece, é muito comum muitas pessoas terem, às vezes, pequenas desavenças e criar, assim, um longo período marcado por sentimento de mágoas, de rancor, de desdém. Ou então, tem aquele também, eu te perdoo, mas vivo com ironia, vivo com desprezo, vivo com ataque. Isso é muito comum. Eu diria até que talvez mais comum do que o perdoar genuíno, porque o perdoar genuíno envolve as duas pessoas. As duas pessoas precisam se ouvir, as duas pessoas precisam começar a abrir o coração e conversar a respeito das coisas de uma maneira verdadeira, mesmo que isso cause sentimentos de desconforto a um primeiro começo, né? Eu dizer, olha, você tem isso, eu não gosto. Pode ser que o outro ouça e fale, nossa, você não gosta disso? Poxa, se sinta meio diminuído, mas é importante conversar de peito aberto, com humildade. Pensar um pouquinho nessa questão do perdão para a nossa saúde mental, né? Porque a gente sabe que o não perdão, o que vem dentro do nosso coração? A mágoa, o rancor, a tristeza. A gente ouve falar naquela pessoa, já traz na gente um sentimento ruim, não é verdade? Sendo bem sincero. Como isso pode afetar a nossa saúde mental? Afeta ou não? Afeta a nossa saúde mental, porque assim, na verdade, todos nós somos passíveis de erros.
né? Qualquer pessoa pode errar. Existem erros que a gente poderia dizer que são um pouco mais leves, ou erros mais moderados e erros mais graves, né? Então, quando eu perdoo uma outra pessoa ou sou perdoado, isso é importante para a minha saúde mental, porque primeiro eu vou deixando de ser incomodada com aquele erro, eu vou tendo uma nova leitura dele, eu ressignifico esse erro e a partir dele eu me coloco como responsável para melhorar essa relação entre as pessoas. Então a qualidade da relação melhora, diminui o estresse, a escuta e o diálogo começam a ser mais frequentes, volta um sentimento de cultivar o amor, de cultivar a amizade, de valorização do outro. Então tudo isso acaba sendo muito benéfico para a nossa saúde mental. Agora, você falou de um erro grave, né? Perdoar o imperdoável, é possível? Difícil. O que vocês acham? Por exemplo, um relacionamento. Não sei, Deus me livre. Uma amiga veio me pedir conselho uma vez. Eu falei assim, você vai perdoar de verdade? Você vai esquecer? Mas porque era foi traição? Traída. Eu falei, ele vai andar na linha, você vai esquecer, porque ficar jogando na cara toda briga, toda... Então, né? por isso que eu prefiro dizer que o perdão envolve as pessoas que estão na relação, as pessoas envolvidas. Porque se o outro não tiver um arrependimento genuíno, fica muito difícil o nosso processo de perdão. Vai cometer o erro de novo, né? E, inclusive, ele pode acabar cultivando aí os mesmos comportamentos e errando da mesma forma. Então, é importante que as duas pessoas envolvidas se ouçam, se escutem e, assim, respondendo a sua pergunta, né? Tem como perdoar o imperdoável? Varia de pessoa para pessoa. Eu já vi, por exemplo, no consultório, casos que eu nunca imaginei que a pessoa fosse perdoar. Inclusive, a pessoa chegou procurando terapia dizendo que não queria perdoar coisas graves que tinham acontecido com ela, de fato. E ao longo do tratamento, com aí uns 2, 3 anos, a pessoa perdoou até sem ter se engajado muito nisso, porque o perdão é um processo e as pessoas pensam que ele é rápido. Sim. Então, quando alguém erra e você diz, eu te perdoo, é mentira, sim, não é bem uma verdade. O perdão, ele é um esvaziamento de um sentimento de dor que responde aos princípios comportamentais aos quais os nossos seres humanos somos regidos. Então, tem um tempo para ir diminuindo essa dor e isso ser transformado em um outro sentimento mais neutro, para depois poder surgir um espaço para a reconciliação, para o bem-estar, para a harmonia. Então, varia muito de pessoa para pessoa, da disponibilidade, varia se a pessoa que cometeu o erro está genuinamente arrependido, mas também acho importante dizer que ninguém é obrigado a perdoar, né? O perdão, ele é uma mudança interior importante, cultivada por cada pessoa. Cada pessoa tem esse sentimento. E quando ele diminui, a gente diz que é o perdão. Agora é interessante, até puxando um pouco para a Páscoa mesmo, né? Que a gente está aqui refletindo também sobre a Páscoa, é que o maior desafio realmente que vem também como mensagem é a questão de perdoar, né? Porque se Deus, através de Jesus, perdoa a gente de tanta coisa errada, Ele faz esse convite para a gente. Então, pensando já nesse lado do cristianismo mesmo, que até a fé que a gente acaba processando, né? Eu e a Mari, a gente tem esse desafio de perdoar. Então, vamos colocar como se fosse um desafio real e a gente tem que fazer isso, né? Pelo que eu estou entendendo, se eu estiver errado, me corrija. Ele está mais ligado a uma decisão racional do que um sentimento. Não é eu pensando nessa cabeça nossa aqui, Patrícia, que eu sei que você como psicóloga acaba trazendo... A gente vai mais para a ciência, né? Isso. Eu estou entendendo. A gente precisa ter essa decisão baseada num sentimento, tipo, eu vou sentir o perdão ou primeiro, racionalmente, eu vou perdoar essa pessoa e depois, como um exercício que vem vindo baseado no que você está falando, a gente começa a deixar de sentir aquele sentimento e até um sentimento de querer resolver isso. Então, existem pessoas que são mais sensíveis ao comportamento por regras. Tá. Então, ela aprende o que é adequado, ainda mais, por exemplo, você citou, através do ensino religioso, e ela coloca isso na vida dela, tá? Então, pessoas que forem sensíveis à regra podem tentar cultivar ou estimular o perdão por esse caminho. Só que o perdão, ele é um princípio comportamental. Então, ele é regido por leis que vão além disso. Então, por exemplo, no caso de traição que a Mari falou, né? Perdoar ou não perdoar, envolve, por exemplo,
Quando eu penso na traição, eu penso em não perdoar, porque eu nunca vou esquecer isso. Eu vou ficar pensando se ele gostou mais da pessoa que ele se envolveu do que de mim. Tô me sentindo rejeitada, enfim, tô com raiva. Ele me traiu, quebrou um compromisso nosso. Quando eu vou pensando nisso, eu me distancio do perdão. Mas também olha para você ver que interessante como o nosso comportamento é controlado pelas circunstâncias, pelo ambiente. Quando eu também começo a pensar, meu Deus, vou ter que separar, vai dividir metade dos bens, os filhos não sei o quê, e aí vai ter advogado, e aí vai ter juiz, e aí vai ter não sei o quê. Eu não vou ter mais ele para ter aquela companhia, não vou mais fazer aquilo lá. Às vezes a pessoa se aproxima de um perdão. Então, às vezes o perdão, ele é motivado por variáveis que às vezes nem a gente mesmo sabe identificar. Só um profissional, um psicólogo que trabalha com comportamentos e sentimentos que vai entender o que está acontecendo. Muitas pessoas dizem, eu quero perdoar, mas às vezes dá 1 mês, dá 2 meses e ainda sente raiva. E é importante entender que esse sentimento demora para esvaziar, eu diria assim, demora para diminuir, demora para ser processado, depende muito do quanto o outro tem a capacidade de ser empático com a gente, de ser genuíno, de ser verdadeiro, de querer mudança, de querer melhorar a relação. Sim. Que coisa, né, gente? É uma dinâmica que realmente, como a Paty está ensinando aqui pra gente, a psicóloga, né? A gente precisa buscar ajuda profissional, que pode até te livrar dessa amargura, essa angústia que você tem vivido por tanto tempo, né? Obrigado, Patrícia, por comentar aqui com a gente. Tantos É um prazer estar aqui, né? E falar de um tema tão importante que influencia tanto as pessoas, né? Às vezes tem pesquisas que mostram que lá perto da velhice, algumas pessoas olham para trás e ficaram anos sem falar com o irmão, por exemplo, e às vezes esse irmão já até foi embora e não tem mais como resgatar isso, pequenos desentendimentos também, coisas graves ocorridas entre pais e filhos, os pais também precisam aprender a perdoar os filhos e vice-versa, então é um tema muito importante. Tem que perdoar, gente. Verdade. Tem que perdoar e pedir perdão, né? E vamos buscar isso, né? Obrigado, Patrícia, mais uma vez. Eu que agradeço.